Olá pessoal do canal, você que está pela primeira vez por aqui e gosta deste tipo de conteúdo, se inscreve agora no canal, deixa o sininho marcado na opção para receber o nosso conteúdo. Você sabia que os nossos filhos podem estar sendo doutrinados na escola pela patrulha da esquerda que assaltar é uma profissão? É isso mesmo. Na escola Camilo Dias, no estado do Paraná, um professor de geografia em sala de aula diz que roubar e assaltar é profissão. O aluno responde ao professor que não é certo roubar e veja o que o professor repete várias vezes. O senhor acaba de falar sobre a gente ter que, como se fala, alguns políticos dizer que a gente tem que andar armado, o homem tem que andar armado, pai de família. Mas a gente fala, nossa, isso é um erro, né? A pessoa está armada. Mas a gente não pensa na hora de o ladrão estar armado. É errado a pessoa de bem estar armada para se defender. Mas quem que é a pessoa de bem? Um pai de família, por exemplo. O cara que está roubando é pai de família. Quem que é uma pessoa de bem? Explica melhor o que você está falando. O cara que rouba tem família. Sim, não, que trabalha. O cara que rouba está trabalhando. O cara que rouba, para ele roubar. Para ele é. Para ele é. Mas não é certo. Quem está falando que não é certo? Quem está falando que não é certo? Quem está falando que não é certo? Vamos supor, o senhor trabalha 10 anos para comprar um carro de luxo. 10 anos não dá. 10 anos no Brasil não dá para comprar um carro de luxo. Não, eu estou dando um exemplo. Mas se for, o senhor trabalha 10 anos para o senhor comprar um carro de luxo que o senhor quer, um sonho. Aí chega um cara que nunca trabalhou na vida, nunca teve nenhum estudo, o senhor se preparou para isso, entendeu? E toma o carro do senhor. Ele está trabalhando. Meu Deus do céu, meu pai. O aluno insiste dando um exemplo. Você trabalha 10 anos para comprar um carro, aí chega um cara e rouba o seu carro. O professor responde, ele está trabalhando. Segundo o professor, não somente não é errado roubar, como também é uma profissão. O professor tenta colocar na cabeça dos alunos que roubar é profissão, ao mesmo tempo que investe na desmotivação deles para o trabalho. Um aluno diz, meu Deus do céu, em demonstração de repúdio ao absurdo do professor. Alguns alunos têm mais juízo do que esse professor. Esta é a mentalidade de uma crescente parcela de militantes da esquerda. As escolas e universidades têm muitos desses militantes que defendem que roubar e assaltar é profissão digna. Quem não lembra da professora universitária petista Márcia Tiburi falar em um programa de televisão que existe uma lógica para o assalto? Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor, eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar... Quem não lembra também daqueles dois jornalistas de uma rádio gaúcha em um programa intitulado Timeline, no dia 2 de dezembro de 2020, que glorificaram os assaltantes do Banco do Brasil em Criciúma, Santa Catarina, e os assaltantes de outro banco na cidade de Cametá, no Pará. Não, eu estava pensando sobre os assaltantes lá de Criciúma, e que agora parece que repetiram lá no Pará, né? Exatamente. A mesma ação. A mesma estratégia, o mesmo amedrontar a cidade, modus operandi, exatamente. Isso. E aí eu estava pensando assim, esse tipo de assaltante, vamos supor que todos os assaltantes fossem assim como esses aí, né? Ousados, tu diz? O que é? Ousados, tu diz? Não ousados, organizados, tu vê que eles têm método. E mais do que isso, eles têm respeito pelo cidadão. Tu vê que eles ontem eles falaram, né? O Edro estava contando ontem que chegaram num dos caras que estava lá, num funcionário ali do banco, uma coisa assim, e perguntaram para ele, quanto é que tu ganha? Aí o cara disse ali, sei lá, 2 mil, 3 mil reais, e disse, tá vendo, só por isso que nós estamos assaltando, estamos tirando dinheiro de ninguém, que é dinheiro do banco.
deram uma explicação, né, uma justificativa ideológica para o ato deles. Então existe uma filosofia no assalto deles. Teve um vídeo que eu recebi que o cara estava filmando e o assaltante disse, não filma, e o cara desculpa, o morador disse desculpa e parou de filmar e disse, ele me viu aqui e agora? Não, mas o cara não fez nada. Apenas advertiu para que ele continuasse a sua ação em paz, entendeu? Então tentaram. É verdade que teve um policial ali que levou um tiro, um vigilante também, mas se não houvesse intervenção, tudo sairia na boa. E esses assaltantes que nós temos, que são os assaltantes chinelo, que assaltam as pessoas nas paradas de ônibus. Não, roubam tampinha que vai ser doada para entidade. O cara roubou cabelo. Tu viu, cabelo, vi. O cara roubou cabelo. Instituto do Câncer Infantil recolhe, eu doei meu cabelo, aí ele teve consciência e devolveu o cabelo. Disse, eu não sabia que era pra sacolinha. Então eu tô vendo que existe uma moral, esse cara do cabelo, por exemplo, pode ser um bom assaltante como esses aí, que não incomoda as pessoas, né, que dão uns tiros, é verdade, tem bombas e todo aquele negócio, mas eles fazem aquilo ali só para pegar o banco, a instituição, entendeu? É aquele dinheiro que eles querem, não é algo contra o cidadão, tanto que eles deram dinheiro para as pessoas. Eu vi os caras recolhendo dinheiro na rua, um dizia assim, eu tô rico. No que lembrou o outro disse pela assim, casa no de vídeo que eu recebi, Deus existe, o cara dizia. A lógica perversa da esquerda é transformar a sociedade em vilã e quem assalta em vítima. É colocar quem trabalha e produz riqueza e renda em vilão e quem rouba em vítima. Jesus disse que Deus, o Pai, nunca para de trabalhar. Em João, capítulo 5, versículo 17. E o apóstolo Paulo ensina que aquele que não trabalha não tem o direito de comer. Ou seja, quem não trabalha, que não coma. Sim, mas voltando ao professor de geografia, com a educação sob a tutela do Estado, coisas terríveis como estas estão acontecendo. Você manda o seu filho para a escola para ele ser doutrinado pela militância esquerdista a fazer aquilo que você luta para ensinar o seu filho a não fazer. A educação é tutelada pelo Estado. A Constituição Federal, no artigo 205, diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, etc., tal e tal. Tem dois erros aqui. O primeiro diz que a educação é direito de todos. Segundo a vontade de Deus, a educação é dever e não direito. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, os filhos têm o dever de estudar, não o direito de estudar. O segundo erro, a Constituição coloca a educação como dever do Estado antes de ser o dever da família de educar os filhos. Segundo a Constituição Federal, educação é primeiramente dever do Estado, mas, segundo a vontade de Deus, a educação é dever dos pais, da família. Bem que esta parte do artigo poderia ser, aspas, a educação, dever de todos, primeiramente dos pais e das famílias, o Estado, parceiro, cria condições e suportes. A educação sob tutela do Estado faz parte da agenda da esquerda. Desse modo, ela vai colocar Paulo Freire como patrono da educação, vai doutrinar os alunos que assaltar é profissão, etc., tal e tal. Imagine isso acontecendo gerações após gerações, décadas após décadas. Por isso você vê tanta resistência da esquerda à educação homeschooling, às escolas militares e às escolas e universidades particulares. O professor de geografia pergunta 3 vezes: quem é que diz que assaltar não é certo? Quem diz é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Em Êxodo, no capítulo 20, verso 15, diz: não
roube sob nenhuma hipótese. E em Efésios, capítulo 4, verso 28, diz: aquele que furtava, que roubava, não roube mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, inclusive para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Agora, se esta é a doutrina da esquerda de que assaltar é profissão, por outro lado, a doutrina de Deus é que se alguém tirar a vida do assaltante no ato do roubo, não será culpado. Êxodo 22, verso 2. Quando alguém disser que roubar é profissão, mostre esta imagem. Gostou deste conteúdo? Então compartilha com outras pessoas, elas poderão gostar também. Deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você acha desse professor de geografia com essas doutrinas que colocam os alunos no caminho do erro? Deixa também o seu like. A gente se vê no próximo vídeo.